Amém, igreja. Paz do Senhor a todos. Amém? Vocês estão felizes nessa noite? Vamos ficar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias. Romanos, capítulo 6, carta que Paulo escreve à igreja que estava em Roma, no capítulo 6. O Senhor é maravilhoso. Como é bom nós estarmos na presença dEle neste lugar. Como é bom nós podermos adorá-lo. Amém? Como é bom nós podermos entregar os nossos corações diante do altar dEle. Não que o nosso sacrifício seja suficiente, mas de bom grado Ele recebe o nosso sacrifício. Porque o nosso sacrifício produz vida abundante. É o nosso sacrifício que permite que nós morramos para que Ele viva em nós. E eu sou grato ao Senhor por todas as coisas boas que Ele tem feito nas nossas vidas. Sou grato a Ele por mais um ano de vida que Ele tem dado ao meu pai, à minha mãe. Graças a Deus, esse casal que não apenas edifica a igreja, mas que sempre edificou a sua casa. Amém? E eu sempre repito isso aqui. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu repito isso aqui. Eu acho que o grande segredo do que eu vi nos meus pais para que nós pudéssemos ter uma vida ministrada pela vida deles foi que eles nunca tentaram ocultar os erros e também sempre tentaram acertar. É a atenção do servo de Deus. O servo de Deus, ele sempre busca acertar em todas as coisas, amém? Ele sempre busca se aperfeiçoar, ele sempre busca fazer aquilo que é melhor, de acordo com o critério do Senhor, de acordo com aquilo que o Espírito Santo, em sua verdade, que é a única verdade, ministra no seu coração. E é fato que nós, como seres humanos, temos uma tensão, porque nós somos imperfeitos. Nós somos enganadores, nós somos iludidos. Nós não somente enganamos os outros, como nós também nos auto-enganamos. E a verdade de Deus, às vezes, ela não se encaixa na nossa vida. É como você tentar encaixar um quadrado num buraco que tem uma bola. É a verdade de Deus tentando encaixar na gente, não cabe. Você precisa abrir ali um espaço para que esse quadrado, vamos dizer assim, que no nosso exemplo é a verdade de Deus, possa se encaixar nas nossas vidas. E eu via isso neles, essa tentativa o tempo todo de deixar que a verdade de Deus se encaixasse na vida deles. E às vezes não encaixava, como não encaixa na sua vida, amém? Às vezes nós somos teimosos, nós somos soberbos, nós somos arrogantes, nós somos burros, né? Muitas vezes nós somos burros. E a verdade de Deus, ela está tentando encaixar na nossa vida. Mas o fato é que cada vez mais nós precisamos permitir que o Senhor abra espaços nos nossos corações, para que essa verdade se encaixe lá. E foi assim que eu vi no meu lar. Foi essa tentativa de acertar sempre e jamais ficar camuflando erros. Jamais tentar ficar fazendo algo na frente das pessoas que não fosse aquilo que fosse feito lá dentro, lá com a gente. E eu acho que isso é que é o mais interessante. Eu, no decorrer da minha vida, eu vi N vezes meus pais admitirem que estavam errados. Não era pelo fato deles serem pais, pelo fato deles serem pastores, pelo fato deles terem mais experiência, que a soberba atingiu o coração deles ao ponto de eles não reconhecerem que estavam errados. Pelo contrário, eu sempre vi uma produção de quebrantamento. E a nossa casa foi edificada dessa forma. E é assim que eu aconselho a você edificar a sua casa, edificar o seu lar, edificar os seus relacionamentos, amém? Que você edifique com base nisso, com base nessa verdade, nessa sinceridade, nesse desejo de se aperfeiçoar, mas sem ignorar as falhas suas que aparecerão no caminho, tendo muita misericórdia com as falhas dos outros, mas não tendo nenhum tipo de compaixão com a sua falha, amém? Com as nossas falhas nós devemos ser extremamente rigorosos.
com as falhas dos outros, nós devemos ser extremamente misericordiosos. É assim que o Senhor quer que nós sejamos. Amém, igreja? Amém? Você entende isso? Amém? Vamos ler aqui. Paulo, ele escreve lá à igreja de Roma, no capítulo 6, ele fala assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém? Você pode se sentar neste momento. Feche os teus olhos. Eu gostaria de fazer uma oração com você, sentado mesmo, de olhos fechados. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque fomos libertos do pecado, não por nossos esforços, mas porque a tua graça manifestou-se sobre nós. E como uma espada que corta as amarras, corta os grilhões, o Senhor cortou os grilhões que escravizavam a nossa vida, Senhor. Nesta noite, eu te peço que esse espírito da liberdade possa reinar em nós. Não apenas se fazer presente neste lugar, mas reinar nos corações que estão aqui. Reinar, Senhor. Assuma, Senhor, o teu trono em nossos corações, em nossas consciências. Nós entregamos os nossos corpos ao teu serviço, Senhor, como instrumentos teus, porque assim nós estaremos livres. Somente quando o Senhor da liberdade nos guiar é que nós poderemos saber o que é a liberdade. E é por isso que nós abrimos as portas dos nossos corações para que o Rei da glória, o Rei da liberdade, o Rei da justiça, o Rei da paz, o Rei da alegria entre em nossos corações e faça morada permanente. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Paulo está dando continuidade ao que ele vem falando nos outros capítulos de Romanos. Ele está deixando bem claro que nunca houve justificação pela lei. Mesmo os israelitas que confiavam na lei e que eram soberbos e orgulhosos, porque eles se consideravam filhos de Abraão pelo fato de seguirem a lei e serem circuncidados. Paulo, ele demonstra que, na verdade, quando Abraão foi chamado, não havia lei, tampouco circuncisão. A circuncisão
foi apenas, mesmo para Abraão, um sinal da sua justificação. O que é justificação, meus irmãos? Justificação é quando Deus declara que você está certo, mesmo que você não seja certo, mas Ele declara por Ele que você está certo, pela misericórdia dEle, porque quando Ele olha para você, com seus pecados, falhas, erros, Ele não vê você, Ele vê Jesus, o Filho dEle, que foi perfeito no seu lugar, e que morreu a morte que era para você morrer. Eu costumo dizer que no reino de Deus não existe quase. O reino material, o reino dos homens, o reino aqui nosso, né? Ele é um reino da imperfeição. Ele é um reino que a gente não consegue pensar nas coisas perfeitas. Nada é perfeito aqui, amém? Nada é perfeito. Tudo aqui é imperfeito. Aqui é o reino do quase. Você quase é perfeito. Uma bola quase é uma bola, mas se você aproximar bem, sabe, a visão, a lupa de uma bola, de um círculo, você verá que aquele círculo não é um círculo. Ele tem suas imperfeições, por mais perfeito que aos seus olhos ele pareça ser. A verdade é que nós vivemos no reino da imperfeição. Para você ver as imperfeições, basta você chegar mais perto. Quando você olha para alguém e você não vê as imperfeições dessa pessoa, é porque você não chegou próximo o suficiente. Amém? Todas as coisas, todas as pessoas às quais você se aproxima o suficiente, você verá a imperfeição, inclusive de si mesmo. Se você não tem visto as tuas imperfeições, é porque você não tem se aproximado o suficiente do seu coração. É porque você tem vivido uma vida falseada, uma vida mascarada, uma vida torpe, exatamente, não apenas pelo que você tem feito, mas principalmente pelo que você tem deixado de ver em si mesmo. Não é assim que o Senhor quer que nós sejamos. E Paulo, aqui, ele deixa bem claro que Abraão não poderia ser justificado pelas obras da lei. Há uma, porque ele creu antes da lei. Há duas, porque a circuncisão foi só um selo da justificação, mas a justificação foi a fé. A circuncisão foi só um selo externo, um símbolo externo da justificação, do Deus declarando a Abraão como correto. Só um símbolo externo, mas o que operou a transformação e a justificação no coração de Abraão foi a fé no seu coração. E a três, porque é impossível uma pessoa ser justificada, ser declarada como certa pela lei, porque a lei traz uma série de preceitos que apontam contra as nossas imperfeições, e é impossível seguir de modo perfeito a lei. Por isso que você não pode ser declarado como certo. A lei, você o máximo que pode conseguir é ser um quase certo, mas diante de Deus, do Deus perfeito, não existe quase, existe o ser, amém? Uma roupa branca, limpa, branca, perfeita, pura, se você deixar cair uma gotinha de lama nela, por mais que de uma visão distante você não consiga ver essa sujeira, mas ela já não é mais limpa, ela está suja. Talvez você, se uma pessoa toda vestida de branco, aparecer ali na porta e simplesmente tiver na roupa dela um pedacinho de ponto de lama, daqui talvez eu não veja, ainda mais considerando que eu estou meio cego. Mas se eu chegar mais perto, eu garanto que mesmo eu, com meu astigmatismo, eu verei. Então, aquela roupa não é branca, não é perfeita, não é pura, ela é quase. E para Deus, no reino da eternidade, no reino do infinito, no reino da perfeição, essas coisas quase não têm valor nenhum. O quase, ele é tão sujo, ele é sujo como a roupa imunda. Para aquele que é perfeito, entenda bem, existe um abismo infinito entre uma roupa perfeitamente limpa e uma roupa que está milimetricamente suja, porque não tem como alcançar o patamar de perfeição essa roupa que está com uma pequena, ainda que muito pequena nódula de sujeira. Assim somos nós diante de Deus, assim somos nós diante da lei, assim somos nós diante da vida. Amém, igreja? Essa pregação e tudo que eu falei aqui deveria causar grande temor e tremor no seu coração. Deveria causar grande temor e tremor, porque quando você para
para entender isso. Você percebe que entre o quase e o ser, entre o quase limpo e o limpo, existe um abismo infinito. Você percebe que não há nada que você possa fazer para consertar esse problema, e que você precisa desesperadamente anseiar pelo Senhor, para que Ele, na sua misericórdia, te declare como correto, te justifique. Amém? Mas Ele não apenas justifica, porque a justificação, ela não existe para que nós possamos nos afundar nos erros. Pelo contrário, a roupa nova que foi te dada, as vestes novas que foram te dadas, elas simplesmente constroem a ponte infinita que havia entre você e essa nova vida, entre a roupa suja e a roupa nova. Essa ponte se dá pela morte, porque Jesus, ele não é que ele transforma o velho em novo, ele permite que o velho morra para que o novo nasça. É como se estivesse reduzindo o ser humano ao pó novamente, e do pó ele fizesse uma nova pessoa. Na sua vida é assim que as coisas precisam ser. Não adianta você ficar tentando costurar os caminhos. Eu sempre falo isso aqui. Você precisa permitir que o Senhor te reduza ao pó, para que do pó nasça um novo ser, agora amoldado com a imagem e a semelhança que foi perdida pelo pecado, uma imagem e semelhança do Senhor na sua vida, uma consciência, um coração, valores, não apenas valores externos, não apenas a moral externa, mas o mais profundo do seu coração precisa estar reesculpido a essa imagem, a essa semelhança do Senhor. Eu sempre digo isso para as pessoas, muita gente fraqueja em se aperfeiçoar, porque ela quer partir do erro para o acerto. É impossível, é impossível. Você precisa permitir que a circuncisão que arranca fora a carne se proceda no seu coração, arrancando o pedaço podre do seu coração, para que dali, do remendo, do fim disso, da redução a nada disso, possa brotar uma nova pessoa. Você entende isso? Amém, igreja? Mas como se dá isso, Jadson? Eu te digo, a tua sabedoria, os teus achismos. Não adianta você querer consertar os teus achismos, meu irmão. O teu jeito de pensar, as tuas teimosias, não adianta você tentar consertá-las. Você precisa permitir que o Senhor reduza elas a pó e a nada, para que nasça tudo de novo na sua consciência. Amém? Não adianta você querer entrar no Evangelho com todas as suas predisposições, com todos os seus, aqui eu vou usar a palavra no contexto correto, com os seus preconceitos que foram constituídos ao longo da sua vida. Você precisa permitir que o Senhor reduza aquilo que você acha a nada, somente retirando o teu chão de papelão, que Ele vai dar um chão de rocha para você pisar. Amém? Você entende isso? As pessoas têm medo de permitirem que a verdade penetre muito fundo na mente delas, porque elas têm medo de perder o chão delas. Elas têm medo de perder aquilo que elas construíram como referência ao longo da vida delas. Elas têm várias coisas de referência ao longo da vida delas. E eu vou te falar uma coisa, a maioria dessas coisas que você tem como referência, seja de pessoas que agiam corretamente, seja de exemplos de justiça, seja de exemplos de fidelidade, seja de exemplos de correção, seja de exemplos de amor, todas essas referências, muitas delas, na verdade, já não encontram mais espaço no Evangelho. Você precisa permitir que o Senhor arranque esse chão de você, destrua essas referências, imploda todas essas coisas, de modo que você apareça diante dele como um quadro que foi totalmente reiniciado, apagado, deletado, começado do zero. Isso é nascer de novo, igreja. Nascer de novo não é simplesmente pegar a mão e levantar e falar, e se emocionar e falar que aceita ou recebe Jesus no seu coração. Aceitar ou receber Jesus no seu coração, isso eu falo para os crentes,
significa permitir que o Senhor venha resetar a sua vida, reiniciar, restartar, reiniciar os teus conceitos, reiniciar os teus sentimentos, reiniciar os teus traumas, reiniciar as tuas doses de vingança, reiniciar os teus vícios. É por isso que Paulo está falando, olha, como é que é? A gente vai permanecer no pecado para que a graça abunde? Mas de jeito nenhum. Como que a gente que morreu vai voltar a viver nele? Mas o problema é que a maioria das pessoas não morreram. E se você não morreu, não tem como você se despir dessa roupa imunda. Essa roupa imunda que muitas das vezes tem só uma nódoa, mas é o suficiente para não te ser mais aceito no critério da perfeição. Você entende isso? As coisas no Evangelho ou são ou não são. Não existe meio termo, meu irmão. Ou é sim ou é não. Não tem como você ser quase santo, nem quase certo. O quase certo, o quase santo, na verdade, é um errado e um impuro. Mais uma vez, ser santo aqui não é a ausência do erro, mas é a coragem de permitir que o Senhor imploda todos os teus achismos, todos os teus conceitos, tudo aquilo que você pensa, que você acha, todas as tuas ideologias, todas as tuas referências. Ele vai destruir esse chão escorregadio que você está para fincar o seu pé em terreno firme, meu irmão, em terreno firme. Eu olho para as pessoas na igreja e eu vejo que elas têm medo. Não, as pessoas da igreja não. As pessoas no mundo, elas têm medo de serem confrontadas pela verdade, porque elas têm medo de cair num abismo e nunca mais voltar desse abismo. Fazer com que a vida delas, que já não é muito estabilizada, que já é uma vida bem vacilante, que já é uma vida bem precária de certezas, as poucas certezas que permanecem, que fazem com que ela permaneça de pé, elas têm medo de abrir mão disso e cair num abismo escuro. Mas deixa eu te falar uma coisa: chuta o balde, quebra o aquário. Tem uma música do Fruto Sagrado que fala isso. Chute o balde, quebra o aquário, acaba com os pontos de interrogação, acabe com os pontos de interrogação, deixa que o Senhor seja o teu chão. Não tenha medo de ser confrontado por Ele. Não tenha medo de que Ele mostre que a coisa que você mais acreditava, ainda que com base num texto bíblico, que às vezes nossa alma ela é tão dissimulada que inclusive ela usa justificativas bíblicas para suas falsas referências. Ela se utiliza de justificativas bíblicas para os seus falsos conceitos e achismos. Meu irmão, deixa Deus implodir tudo na sua vida, porque só implodindo que Ele vai refazer tudo de novo, tudo do zero. Pessoas hoje elas estão perdidas elas ficam preocupadas com o que as pessoas pensam delas. Uma fragilidade absurda, coisa típica de quem não morreu, coisa típica de quem não passou pelo corte da fé. Que em Abraão, como eu disse, teve o selo, o sinal exterior da circuncisão, que é o corte da carne, mas que, como verdade, foi o que fez Abraão ser justificado, foi o corte que a fé gerou no coração dele, na consciência dele. E quantas pessoas elas estão preocupadas no que os outros pensam delas, porque não permitiram que o corte da fé matasse-as para que sobrasse agora a nova vida. Quantas pessoas que vivem buscando ou afirmar-se para os outros, ou se autoafirmar, ou provar suas capacidades, provar seu potencial. Todas essas pessoas de uma personalidade extremamente matura do ponto de vista do Evangelho. Extremamente matura do ponto de vista do Evangelho. Porque no Evangelho, o Evangelho ele te amadurece de um tanto que você não tem noção. O Evangelho faz com que você já não se preocupe mais, uma vez que você foi cortado pelo corte da fé, você já não se preocupa mais você já não se preocupa mais com o que os outros falam, pensam, você já não se preocupa mais em
demonstrar ou comprovar suas capacidades, suas habilidades, a tua vida agora está num outro patamar de maturidade, está numa outra esfera, meus irmãos. É na esfera do que eu disse aqui no início, é a esfera que te leva a ser extremamente exigente com seus erros, não porque você quer que os outros percebam algo, mas porque você quer servir melhor as pessoas com os seus acertos. Amém? Você pode entender isso? Tem gente que só quer melhorar para que os outros percebam e ganhar elogio. Não é nessa esfera que o Evangelho atua. O Evangelho atua na esfera daqueles que estão cortando na sua carne, simplesmente para que eles sejam instrumentos mais fidedignos da verdade e do serviço à justiça, ao amor, à bondade, à fidelidade. É por isso que, como eu disse, aqueles que estão no Evangelho são rigorosos consigo mesmos, porque eles precisam se transformar em instrumentos melhores para servir os outros. E são extremamente misericordiosos com o erro dos outros, porque tal como um pai que olha para o seu filho embirrado e compreende a birra dele, porque ele é só uma criança, assim é a consciência amadurecida no Evangelho, que olha para os erros e tropeços das outras pessoas. Aquele que está no Evangelho compreende muito as pessoas e quase nunca é compreendido por ninguém, porque só pode compreender quem já alcançou um grau de compreensão maior, e a pessoa que compreende menos não pode compreender aquela que compreende mais. É por isso que aquele que está no Evangelho não se importa com a opinião alheia, mas se importa com o resultado das suas ações na vida do outro. Ele se importa se as suas ações realmente têm produzido vida ou morte na vida do outro. Ele se preocupa não se o outro está achando que ele está agindo corretamente, mas ele se preocupa em agir corretamente, para o bem, não seu, mas do servo. Ele está em outro patamar de maturidade. A avaliação dele, a comparação dele, a avaliação, a análise das suas obras é para saber como eu posso afiar melhor a minha espada para defender não a mim, mas para sair em luta e defesa dos outros que ainda são meninos. A gente vive uma geração que busca compreensão e não quer compreender ninguém em nada. Exatamente o serviço contrário, é um desserviço. Vai chegar um momento em que as pessoas não conseguirão nem mesmo mais dialogarem entre elas, porque até para haver um diálogo é necessário que um seja mais maduro que o outro, que um compreenda o outro. Senão é impossível o diálogo, só vira discussão. E tudo que nós temos visto hoje é uma mentalidade que louva, que vai no caminho da regressão de maturidade, não do aumento da maturidade. Vai chegar um momento em que cada um estará preso e totalmente desconectado das outras pessoas, porque cada um estará dentro da sua própria bolha existencial, bolha dos seus caprichos, bolha dos seus erros, bolha das suas vontades, bolha das suas frustrações pessoais, bolha dos seus objetivos mesquinhos e sonhos inalcançáveis e intragáveis, que vão contra o coração do Senhor. Vão contra o coração do Senhor. Eu me escandalizo. Quer dizer, na verdade eu já me escandalizei muito com isso, hoje eu já não me escandalizo mais, e quando o escândalo quer nascer no meu coração quanto a isso, eu repreendo em nome de Jesus. Mas muitas vezes você vê esse comportamento no meio das pessoas, e é impressionante como toda a causa da mazela das pessoas está nelas mesmas, e elas não conseguem perceber isso, que é a prática reiterada dos seus erros pelo medo da verdade, pelo medo de perder suas referências, pela incapacidade de entender que a sua vida foi colocada numa nova esfera de existência, que é a esfera do sacrifício. Exatamente, olhando isso é a razão, é a causa
de todas as mazelas que amedrontam e que afligem a humanidade hoje. Das situações mais menores às situações maiores, dos menores relacionamentos aos grandes relacionamentos. Na tua casa, você não consegue dialogar com a tua esposa, a esposa não consegue dialogar com o marido não consegue dialogar com o filho não consegue dialogar com o pai, porque cada um está num espírito de autocontemplação porco. Porque, mesmo sendo cristãos, a fé não operou o corte necessário, não reduziu a pó os seus achismos, não reduziu a pó a sua sabedoria vã, não reduziu a pó as suas opiniões. Como o brasileiro, eu vi um vídeo essa semana de um gringo falando que ele ficava impressionado de como que o brasileiro ele consegue falar sobre um assunto assim, de modo espontâneo. E ele falou que ficou maravilhado com aquilo, porque os europeus não fazem aquilo. E eu pensava comigo mesmo, pobre coitado, mal sabe ele que esse é realmente o vício nosso, falar de coisas que a gente não faz a mínima ideia do que está falando, opinar sobre coisas sobre as quais não parou para refletir. Porque o negócio hoje é opinar, né? Você tem que ter uma opinião, você não pode ter uma atitude de humildade para falar assim, cara, eu não sei, não faço ideia, eu nunca vi isso, ou nunca pensei direito sobre isso. Cada vez menos as pessoas se compreendem, cada vez menos o diálogo existe, cada vez menos o serviço um ao outro existe, e cada vez mais as pessoas estão isoladas, mesmo entre multidões. Eu creio que o Senhor nos chamou para sermos verdadeiros pontífices. Não sei se você sabe de onde vem a origem da palavra pontífice, mas a origem da palavra pontífice está atrelada a os romanos, os primeiros romanos, alguns romanos, né, que exerciam esse ofício, porque Roma, a cidade de Roma, não sei se vocês sabem, mas ela está rodeada por pântano, por uma região extremamente pantanosa, e aquela cidade, ela se tornou num império muito grande na antiguidade, mas para fazer isso, precisou-se começar a construir pontes, e daí vem o nome pontífice, aquele que constrói pontes. Quando você ouve falar do pontífice da Igreja Católica, vem exatamente dessa noção, essa noção de alguém que construía pontes, as pontes que eram necessárias para que Roma, nos primórdios, pudesse crescer. O Senhor Jesus construiu e preencheu o buraco infinito, como foi dito, da imperfeição que havia entre você e o Pai. Ele é a ponte que te liga ao Pai, para que agora a sua vida seja uma ponte que se conecte à vida das outras pessoas. E não há mais como você querer que as pessoas se conectem em você no Evangelho, porque foi dada uma ordem a você que é para que você se conecte às pessoas e não o contrário. A conexão tem que partir de você, irmão Afonso. Não é as pessoas que têm que se conectar a ti, é você que precisa se conectar aos outros. Sou eu que preciso me conectar aos outros e não eu ficar esperando que os outros se conectem em mim. Esse é o mandamento. Isso aqui é a verdade para aqueles que já não estão mais debaixo do domínio do pecado. Aqueles que foram declarados como corretos pela fé que se operou em seus corações, que cortou e reduziu a pó os seus achismos e referências e que permitiu que o Senhor fizesse tudo de novo. Eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas. A começar pela tua vida, a começar pela minha vida. É nesse espírito que eu queria te convidar a tomar a Santa Ceia nessa noite. Amém? É nessa consciência que eu queria te convidar a participar deste ato simbólico que nós fazemos em memória do nosso Senhor, que construiu a ponte infinita, que nos separava da quase perfeição ou da imperfeição e nos conectou à perfeição, para que agora nós sejamos
a ponte de conexão usada por Ele para alcançar as nações. Mas não precisa ir muito longe, não. Começa alcançando a tua casa. Começa alcançando os teus. Começa sendo a ponte de conexão com eles. Jadson, está muito difícil. Não há mais conexão, não há mais diálogo, não há mais... Você pode ser essa conexão, em nome de Jesus. Afie a tua espada, torne ela extremamente cortante, para que toda ordem de principados e potestades que se levantem contra as pessoas, você seja aquele que desembaiará a espada para protegê-los. É no serviço que está a nossa razão, a nossa motivação de sermos igreja. Amém? Fique de pé nessa noite. Nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Gostaria que você fechasse os teus olhos. Gostaria que o Ministério de Louvor viesse aqui à frente. Amém? Senhor Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti nesta noite. E te pedimos, Senhor, que Tu venhas a gerar o corte em nossos corações necessário, reduzindo a nada aquilo que nós pensamos e achamos que somos, mostrando a verdade das nossas impotências e inseguranças, tirando o nosso chão, explodindo as nossas referências, para que desse nada, o Deus que chama à existência as coisas que não existem, chame a existência no meu e no coração de cada um aqui, a existência de uma nova vida, uma vida nova de verdades, uma consciência nova, um coração novo. Em nome de Jesus, Senhor. Que não seja mais uma oração dentre tantas que já foi feita a Ti, mas que seja uma oração que produza, Senhor, o impacto e o temor e tremor de consciência que precisa produzir, para que nós sejamos feitos novos à Tua imagem e à Tua semelhança, Senhor. Permita-nos que nós morramos contigo, sem medo. Permita-nos que nós sejamos ressuscitados contigo. É nesse espírito que nós participamos da Santa Ceia, Senhor. Mostra que Tu és Deus, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos participar da Santa Ceia. Amém, irmãos? Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida.